Queridos irmãos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3, versículo 39, um texto apenas inicial. É Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 39. Quem achou, diga amém. Amém. Cuja passagem nos diz o seguinte: porque o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus sofrimentos, pelos seus pecados. Porque o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus pecados. Amém? Amados irmãos, hoje eu tenho um desafio de falar de um outro assunto também, bem complexo. Da vez passada que eu tive aqui pregando, eu falei sobre a questão, os irmãos lembram? Qual foi a questão? O medo. Amém? Falei sobre o medo, todos os seus aspectos. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento. Quem nunca sofreu aqui, irmão? Quem de nós sofreu? Nunca sofreu, ou quem de nós já sofreu e tem muitas coisas para contar? Acredito eu que todos nós, né, irmãos? A humanidade inteira. Amados, o sofrimento é um dos temas mais complexos da existência humana. Na cosmovisão cristã, ele não é um fim em si mesmo, o sofrimento, mas parte de um drama cósmico que envolve a queda, a benignidade de Deus, a redenção, a tribulação, o juízo eterno e agora futuro. A Bíblia nos oferece uma compreensão ampla sobre o sofrimento, desde o sofrimento causado pelo pecado, como Lamentações aqui fala, até o sofrimento eterno. Para os irmãos que têm dificuldade de compreender esse assunto, creio que aqui deve ter irmãos com essa dificuldade, sempre quando a gente conversa com alguém, tem alguém com essa dificuldade de compreender o sofrimento, principalmente quando está passando pelo sofrimento. Então, para esses irmãos e também para pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, porque existe o sofrimento, e tem gente que tem essa dificuldade, né, de conciliar a existência de Deus e a existência do sofrimento. Tem gente que tem essa dificuldade de conciliar, que fazem perguntas do tipo: se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Eu sugiro aqui hoje à noite que primeiro nós que estamos aqui venhamos acompanhar até o fim essa mensagem. Primeira sugestão que eu dou para os irmãos que têm essa dificuldade e para aquelas pessoas que também têm dificuldade de acreditar em Deus por causa da questão do sofrimento. Recomendação que eu deixo em primeiro lugar: acompanhe até o fim a mensagem. Depois, eu recomendo aqui, você pode anotar aí, que em sua casa você procure ler depois 2 livros aqui que eu recomendo. Acredito eu que você, depois de ler esses livros, você vai ter uma noção maior, muito mais ampla do que essa pregação sobre sofrimento, que é O Problema do Sofrimento, escrito por C.S. Lewis. O Problema do Sofrimento. E outro livro é A Apologética para as Questões Difíceis da Vida, escrito por William Lane Craig. Ok? Isso aqui é para casa, viu? Se irmãos puderem adquirir esses livros,
e aí no Amazon, nas plataformas, até em livraria evangélica. Acredito eu que esses livros ainda estão disponíveis à venda para você adquirir e você poder ter uma base sobre isso. Por que, pastor, você está recomendando isso? Irmão, o sofrimento, pergunto a vocês aqui essa noite, é ou não é uma realidade? Ou é uma coisa utópica? O sofrimento é uma realidade. Todos nós sofremos, seja crente, seja descrente, seja rico, seja pobre, seja quem for, todos nós passamos por sofrimento. Portanto, é um assunto, creio eu, de alta relevância para ser ministrado para nós, em virtude até mesmo dessa ocasião que se encerrou ontem da Páscoa, né? Encerrou ontem, domingo de Páscoa, onde fala do sofrimento de alguém tão especial para nós. E quem foi? Jesus. E que nós o temos como celebrado na nossa Santa Ceia, e não num calendário anual, mas em nossos cultos mensais, celebramos e fazendo memória ao que Jesus fez por nós. Então, número 1, para onde é que a gente vai, pastor? Vamos para a origem, aonde nasce o sofrimento, para que a gente possa ter uma noção de onde a gente está, do que a gente está enfrentando, do que a gente tem enfrentado, do que a gente poderá enfrentar, que é o sofrimento. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3, você vai encontrar o sofrimento como penetra. O sofrimento entrou no mundo de penetra. Por meio de quem? Ou do que? Por meio do pecado. Por meio de Adão. O pecado de Adão. O homem passou a ter o que? Veja só as consequências do pecado de Adão e do erro que ele cometeu e o que trouxe para todos nós. Até a gente falou isso na vez passada que eu preguei aqui. Gênesis 3:10. Ouvi tua voz no jardim e tive medo. Medo é sofrimento. E o que é pior? Sofrimento antecipado. Sofrimento antecipado. Aí, prosseguindo, olhando para esse capítulo 3, a gente chega no 17, a gente percebe uma frasezinha nesse texto aí, que a criação de Deus, ela foi amaldiçoada por ele. O próprio Criador amaldiçoou o que ele criou, depois do homem ter pecado. A frasezinha que está no versículo 17 diz assim: maldita é a terra por tua causa, Adão. Então veja aí, olha, algo amaldiçoado com certeza não vai ter felicidade, vai ter sofrimento, tristeza. O trabalho em busca do alimento, onde todos nós vivemos na atualidade, desde que o homem existe, nós precisamos trabalhar. Adão trabalhava, irmão, no jardim? Sim ou não? Trabalhava, mas não tinha sofrimento nesse trabalho. Porém, depois da queda, versículo 17, nós encontramos outra frase muito importante, onde Deus diz: com dor, não sei qual a tradução que você está usando, mas essa daqui é a Almeida Corrigida Fiel, e eu, analisando no texto hebraico, é a melhor tradução nesse contexto. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, aquela facilidade de colher frutos no jardim do Éden, de se alimentar, de comer das árvores, toda se acabou. Como passou a ter dificuldade, sofrimento, dor, para poder ganhar o seu pão de cada dia.
Eu não acredito que haja um cidadão aqui presente, que está aqui, trabalha, seja um trabalhador, que o seu trabalho, quando você termina, você diz assim: rapaz, eu tô forte, tô só o filé. Tem essa pessoa, irmão, depois de trabalhar? O que é que a gente diz? Rapaz, eu estou cansado, estou fadigado. E ainda tem mais, como minha sogra aí: estou com dor. E outras irmãs aí, depois que vai inventar de ajeitar um jardim, arrumar uma coisa, porque o pessoal só associa trabalho ao trabalhador CLT, né? Mas a dona de casa, irmão, se você calcular, ela trabalha mais do que o trabalhador. E outra coisa, não tem nem salário. Sim ou não, irmãos? E trabalha, depois do trabalho vem o quê? Ufa, né? O enfado, o cansaço, o abatimento, que exige que a pessoa tenha um longo período de repouso, até mesmo uso de medicação para poder ficar normal e poder aguentar o trampo no outro dia. Isso é o que? Consequência do pecado, da queda de Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Outra situação que a gente percebe que é caracterizada como sofrimento é a morte. Alguém fica feliz com alguém que morreu? Só aquele pessoal esquisito que tem ali lá no meio do mundo, ali, um mundo bem esquisito, né? Que o pessoal dança com o caixão, né? Aí levando o caixão, tem até uma dancinha que virou até mesmo da internet. Mas tirando esse pessoal aí, a morte é um sofrimento muito grande para as pessoas que ficam, não para as que vão. Para as que vão, naquele momento temporal, terreno e físico, é um alívio morrer, porque estão sofrendo por causa de uma enfermidade, de algo, né? Mas para quem fica é um sofrimento. A Bíblia nos diz que Deus, versículo 19 vai dizer: até que tornes a terra. Essa frase é muito importante do versículo 19. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Outras traduções dizem: ao pó tu tornarás. Então, vindo assim, consequentemente, não só Adão, a gente percebe na leitura bíblica e até nas nossas próprias vidas que não foi só Adão que passou a morrer depois disso. Todo mundo passou a morrer. Até mesmo os animais, as árvores, as plantas, os frutos que a gente colhe passaram a se decompor, a morrer, a envelhecer. Em Romanos 5,12, você pode abrir aí, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Uma conclusão muito interessante do apóstolo Paulo, onde que ele atrela a morte ao pecado e vice-versa. E como a morte passou a todos os homens, a gente entende que o pecado também passou. Porque a gente vai encontrar em outra passagem, como Romanos 6,23, que o salário do pecado é o quê? É saúde? É alegria? O salário do pecado é a morte, é sofrimento. E isso, irmãos, repercutiu em toda a criação. Romanos 8,22, nós vamos ver outra pérola aí que o apóstolo Paulo solta, onde ele vai dizer assim, ó: porque sabemos que toda a criação, ou seja, ele não deixa ninguém de fora, nem passarinho, nem baleia, nem árvore, nem nada na criação fica de fora. Ele diz toda a criação. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme. O que é gemer, irmão? Sofrimento. E suporta o que? Dores. Até agora.
Ou seja, até aquele momento que ele estava escrevendo, ele disse que toda a criação geme. Aí eu pergunto aos irmãos, parou quando ele deixou de escrever? Não, ele estava só relatando até o momento de vida dele, que a criação geme com dores. Então, é algo que se expandiu por toda a criação. Então, o sofrimento, irmãos, ele é físico, o sofrimento, ele é real. Porque tem uns malucos aí que dizem que não, o sofrimento é coisa da tua cabeça. Não é um pessoal meio alienado. O sofrimento é físico, real, moral e espiritual. Em última instância, o que é o sofrimento em última instância, pastor? Anote aí, fruto da ruptura de nossa comunhão com Deus. O sofrimento é fruto da ruptura de nossa comunhão com Deus. O sofrimento é, portanto, uma consequência direta da queda. Nós não podemos responsabilizar Deus pelo sofrimento. Sofrimento é por conta da queda. E o que é queda? É um status que o homem tinha dado por Deus no Éden, de saúde, de comunhão com Deus, de imortalidade, de santidade, de pureza, e ele caiu. Ele tropeçou nesse status. E o motivo do tropeço foi o que, irmãos? A desobediência. Ele desobedeceu. Isso é a consequência direta. Pois quando Deus concluiu a obra da criação, a gente vai encontrar lá em Gênesis 1:31, o profeta Moisés relatar que e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ora, se tudo que Deus criou, né, as coisas visíveis e invisíveis, tudo, céu, terra, mar, universo, natureza, tudo, ser humano, os animais, ele viu que era muito bom. E nós sabemos que a avaliação de Deus, ela é superior à nossa avaliação das coisas, porque Deus é bom, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é eterno, né? Ele é verdadeiro, Ele é perfeito. Então a avaliação de Deus é muito maior que a nossa. E o texto diz que na avaliação de Deus tudo era muito bom. Então não tem como encontrar nessa criação inicial, essa criação de Deus lá antes da queda, o sofrimento. Os irmãos concordam? Sofrimento não tem como ele ser achado na criação de Deus, porque jamais ele poderia dizer que é muito bom. É muito bom a pessoa sofrer de câncer, irmão? É muito bom a pessoa levar um tiro na sua juventude, perder sua vida e todos os sonhos e planos de por água abaixo por causa de um tiro, de um imaginado, por causa de um celular, de dinheiro, ou seja lá o que for, de uma briga. Isso é muito bom para Deus? Não. Então não faz parte do quadro que a gente tem da Bíblia de Gênesis capítulo 1 capítulo 2. Aqui o que o profeta Moisés narra capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis é uma narrativa de perfeita bem-aventurança, harmonia, alegria, felicidade, bem-estar. Não havia qualquer resquício de sofrimento, amados irmãos. O sofrimento, portanto, ele é uma consequência direta do capítulo 3 de Gênesis, onde narra a queda da gente. É ali que nasce o medo, é ali que nasce a dor, é ali que nasce a maldição sobre a terra, é ali que nasce o nosso sofrimento. Amém? Então a gente já está entendendo aqui uma parte, a origem, né? Mas vamos àquilo que Deus é. Amém? Todo mundo é muito fácil dizer, Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo. Mas tem um atributo de Deus que a gente pouco se fala,
que eu vou falar hoje, que é Deus é benigno. Vamos repetir? Deus é benigno. O que é isso, pastor? É a capacidade, irmãos, de mesmo diante do mal, mesmo diante da ofensa feita, mesmo diante da situação em caos, em destruição, Deus é capaz de fazer, gerar daquilo tudo coisas boas. No meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela situação, Deus tem o atributo da benignidade, de pegar aquilo ali, não, isso aqui não vai simplesmente trazer desgraça, isso aqui também vai trazer coisas boas. E Ele intervém, e Ele interfere e faz com que aquilo colabore, coopere para o bem daqueles que amam a Ele. Ele faz com que aquilo sirva de aperfeiçoamento, de aprendizado, de edificação. Então é sobre isso que eu quero falar no segundo ponto: o sofrimento com o propósito benigno de Deus. Deus não criou o sofrimento, amém, irmão? Isso é um ponto resolvido. Deus não criou, porém Deus, em sua benignidade e justiça, ao não ser responsável pelo mal e nem pelas suas consequências, porém Ele é capaz de fazer mudar aquela situação que só traz dor, que só traz tristeza, que só traz desânimo, mas também pode trazer edificação, pode trazer fruto, maturidade e tantas outras coisas para a vida de cada um de nós que tememos a Deus, e até aquelas pessoas que estão lá fora não temem a Deus. O sofrimento também ainda tem uma certa ação da benignidade de Deus sobre eles, para que eles se lembrem de Deus, para que eles se voltem para Deus, para que eles sintam que eles não são os donos dos seus narizes, e para que toda a soberba humana caia por terra. Você já viu aquela história que o pessoal conta, né? Que o fulano subia no condomínio, não enxergava nem o porteiro. Depois que ele teve uma enfermidade que quase morre, depois de receber alta no hospital, ele estava dando bom dia até para o cachorro. Isso é a benignidade de Deus agindo no sofrimento. Glória a Deus, irmãos. Então, Deus, em sua benignidade e justiça, Ele não é responsável pelo mal e nem por suas consequências, como o sofrimento. A Bíblia diz: ninguém sendo tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1, 13 e 14. E ainda 1 João 1,5 vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Deus não tem responsabilidade nenhuma no que aconteceu, e nem com as consequências. Porém, transforma o sofrimento em algo benéfico na vida das pessoas, para que elas tenham, anote aí, uma fé aprovada. Uma fé aprovada. Outra, amadurecimento. Se vocês abrirem a Bíblia em Tiago 1, 2 e 4, Tiago parece que está em outro planeta, né? Ele vai falar com os irmãos sobre o sofrimento como fosse algo bom, mas na verdade nós é que estamos alienados, nós é que precisamos nos alinhar à palavra de Deus. Olha o que Tiago diz aqui em Tiago 1,2: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de vocês estarem passando por várias provações. O que são as provações? Sofrimento. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ser aceita, deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma.
Meu irmão, se você está sofrendo, se você já sofreu, você vai sofrer, tenha certeza de uma coisa: algo estava faltando na tua vida e você precisou daquele sofrimento para ser completado. Algo precisou acontecer no sofrimento em tua vida para que você pudesse entender e amadurecer perseverança. Deus não criou o mal, Deus não é o autor do mal, porém Deus usa o mal pela sua benignidade, uma capacidade extraordinária de transformar o mal em bem. Uma situação ruim, mas que ela não vai vir totalmente ruim, ela vai trazer aprendizado para as nossas vidas. Glória a Deus, irmão. Então ele faz isso. Em Romanos 5, versículo 3 e 4, você pode abrir também. Ele vai dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que são tribulações, irmão? Sofrimentos. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o que é isso, pastor? Em outras palavras, anota aí: amadurecimento. O sofrimento traz amadurecimento para nós. Jó era um homem reto, temente a Deus, se afastava do mal. Todo mundo dizia assim: esse cara conhece a Deus. Mas lá depois de todos os sofrimentos que ele passou, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ninguém quer ser um imã para sofrimento, né? Ninguém vai dizer: Senhor, manda sofrimento para mim. A gente diz: está amarrado, está repreendido. Mas a gente deve entender que quando vier, Deus é benigno e Ele vai trabalhar essa consequência do pecado, que não foi Ele que produziu. Ele vai trabalhar para o teu bem. Outra coisa que o sofrimento causa também debaixo do controle da justiça e da benignidade de Deus é a santidade. Em Hebreus capítulo 12, versículo de número 6 ao 11, nós vamos encontrar o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama, impune a todo o que recebe como filho, e visando a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, assim viveremos? Pois eles, os nossos pais, nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria. Aqui o escritor reconhece o problema do mal, o problema do sofrimento, a parte que afeta a nossa humanidade. Ele está sendo humano nesse trecho. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, aí ele entra no campo espiritual, ele sai da ótica natural, do homem natural, e vai para a ótica do homem espiritual e diz: Deus, depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Glória a Deus, irmãos. Quantos de nós temos sido exercitados pela disciplina do Senhor?
E que é a disciplina do Senhor? É todo e qualquer momento que o sofrimento aparece, Deus permite. Porque o sofrimento nenhum vem sobre nós, simplesmente por consequência da queda. Porque tudo está sob o controle de Deus. Então, se está sob o controle de Deus, sua soberania vem porque Ele permitiu. Se Ele permitiu, irmão, Ele tem um propósito na tua vida, que nunca é revelado logo, que vai sendo revelado de etapas e etapas, e às vezes você só vai entender depois de muitos anos depois aquilo que você passou. Glória a Deus, irmão. Dependência, por último nesse segundo ponto, dependência dele e humildade. O sofrimento, sob a perspectiva da benignidade de Deus, ele pode vir, mas ele vai causar também em nós, debaixo da direção de Deus, da sua benignidade, ele pode redundar em promover em nós uma dependência dele. Não tem gente, né, que faz o que quer da vida, que não tem muito compromisso com as coisas de Deus nem da igreja, mas quando bate uma enfermidade, ele diz algo assim: meu Deus, pastor, nunca pisa na igreja, mas está no hospital doido para ir para a igreja internado. Não vai para os cultos, não ia. Mas quando adoeceu e internou, disse: eu queria estar no culto hoje. Pode dizer, irmão, eita Deus. Eita Deus. Mas o que é isso? O sofrimento vindo e Deus usando o sofrimento como algo que aperfeiçoe a vida daquela pessoa, que não leva as coisas de Deus muito a sério, que quer dirigir a sua vida sem depender de Deus. E também humildade. A gente encontra isso em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo relata um sofrimento grande que ele passava. Ele não escondeu isso de nós não, irmão. Ele contou. Tem gente que não gosta de contar seus sofrimentos, né? Paulo botou aqui, foi para todos os cristãos do mundo inteiro ficar sabendo até hoje. Até hoje quem vai ler a Bíblia sabe do sofrimento que Paulo tinha. Diz assim, 2 Coríntios 12, 7. Até mesmo sobre estas extraordinárias revelações, portanto, para que não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes para que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repousasse sobre mim. E por isso me contento. Você sabe o que é contento, irmão? Parar de reclamar. Me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Quem sentiu aí, dá um glória a Deus, irmão. Como a palavra de Deus, como diz os profetas, é doce como mel, né, irmãos? É doce como mel, glória a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, Deus não dá murro em ponta de faca. Deus não perde viagem, Deus não chega atrasado, Deus não chega cedo, Deus chega na hora certa. E Deus não faz plano para perder, Deus só faz plano para ganhar. Esse é o nosso Deus. Só faz plano para ganhar. Deus não faz plano para perder, porque Ele tem a onisciência, a onipotência e a onipresença. Então nem que Ele não quisesse, Ele perderia, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, vocês acham que o sofrimento de Jesus foi por acaso? Vocês acham que a permissão de Deus, de Adão escorregar, de Adão pecar,
A permissão de Deus deixar o mundo continuando existindo, que eu estava falando isso na escola bíblica para as crianças, e eu dizendo para eles, vocês sabem o que é graça? Aí um falou, outro falou. Eu disse, gente, graça é Deus ter criado tudo, a gente pecou, e tudo que Ele criou continuou existindo. Porque Deus poderia ter, pega uma borracha e, peraí, vou apagar tudo, meu filho. Apagar tudo, vou arrancar as páginas, tudo desse caderno que eu escrevi, e vou escrever outro caderno. Sim ou não, irmão? Deus é dono da história ou não é? É porque tem pregador que diz que quem é o dono da história somos nós, né? Sai pra lá. Quem é o dono da nossa história é Deus. Porém, Deus poderia, irmãos, peraí, pecou. A gente, quando erra uma coisa, vocês irmãos gostam de escrever, quando a gente escreve errado, o que é que a gente faz? Arranca, joga no lixo, vai escrever de novo. Nos tempos que aí o pessoal fez datilografia, né? Eu fiz curso de datilografia. Levanta a mão aí quem fez o curso de datilografia. Olha aí, rapaz. Legal. Tá cheio de datilógrafo aqui. É o novo. Esqueceram, irmão? Se botar a mão na frente, dá para fazer? Eita, a sua disse que dá, olha. O que acontecia? Você estava ali, meu irmão, errei aqui uma letra. O que acontecia? Puxava com muito ódio aquele papel, amassava assim, tinha se amassando assim, o Satanás. Aí lá vai ter que botar outro papel de novo para datilografar. Pior que quando estava lá na última carreira. Eu estou terminando essa folha. Eu estou no fim da última linha, meu pai. Aí você errava. Os adolescentes aqui estão tudo voando, viu? Os adolescentes aqui estão tudo voando, né? Pergunta o avô de vocês, o pai de vocês, depois ele explica, viu? Deus poderia ter feito assim com a gente ou não, irmão? E nem foi Ele que errou, fomos nós. Né? Mas aí Deus fez o quê? Deixou continuando. Pergunto aos irmãos uma pergunta muito importante para esquecer o ponto. Por que Deus deixou? Por que Deus deixou ocorrer a vida? Graça de Deus, benignidade de Deus, revelada agora não só no nosso cotidiano, mas no amor de Jesus em dar a sua vida por mim e por você. Pegou aí, irmão? Captou aí? O sofrimento, irmãos, foi permitido entrar no mundo. Deus não deletou tudo, não acabou tudo de uma vez, porque tinha algo de bom no meio desse caos, que seria a entrega do seu único filho para ser moído, sofrer injustamente pelos nossos pecados. Aleluia, Jesus. O sofrimento de Cristo, irmãos, encontramos nele o propósito redentor de Deus e mais a razão de tudo existir. Quem não já viu aquela frase de Apocalipse, diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo? Levanta a mão quem já viu esse versículo. Quem não viu, confira. Está lá em Apocalipse. Como é que o profeta João, o apóstolo João, vai dizer isso? Porque Deus já tinha conhecimento do que Adão faria. E Deus decidiu: deixa correr, porque eu vou dar o meu filho, que vai sofrer mais do que eles, para salvar eles. Pegou aí, irmão? Guarda isso para evangelizar alguém. Cristo sofreu de maneira vicária, ou seja, substitutiva e injusta.
Ele não tinha pecado, não cometeu crime algum. Toda, se a gente fizer um estudo da sentença e julgamento de Jesus, foi tudo errado. Dentro da lei de Moisés, tudo errado. Jesus foi vítima de uma conspiração contra ele. Mas tudo isso estava debaixo do quê? Do conhecimento onisciente de Deus. E movido pela sua benignidade, para dar graça aos pecadores. Em Isaías 53, versículo 4 e 5, a gente vai encontrar o profeta de Deus dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Pergunta: isso aqui é ou não é sofrimento, irmão? Versículo 5: mas Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Então o sofrimento, irmãos, ele, quando chega na obra redentora de Cristo, a gente passa a ver o nosso sofrimento como menor, e a gente passa a entender que o sofrimento tem sentido, não é uma coisa sem sentido. O sofrimento tem um sentido, teve um propósito. Em 1 Pedro capítulo 2, aliás, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz: por isso foste chamados por Cristo, por isso foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, ouviu aí? Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Sua dor na cruz não foi apenas física, mas espiritual, existencial. Jesus carregou sobre ele a ira divina, em lugar do pecador que somos eu e você. Você acha que Jesus estava com medo de Pilatos? Você acha que Jesus estava com medo de Caifás? Ou com medo dos guardas do templo? Ou da traição de Judas? Jesus estava com medo da ira de Deus sobre ele, do abandono de Deus, porque ele levaria sobre ele o pecado de todos. Cristo sofreu mais do que qualquer outro ser humano na face da terra. Não era a cruz pesada que o abateu, mas o peso de nossas maldades. Não foram os pregos, mas foram as nossas culpas que o feriu muito mais. Seu sangue derramado ao ponto de sair água, um estágio de perda de sangue gravíssimo. Carregando a ira divina, o sofrimento de Cristo revela que Deus não é
indiferente à nossa dor. Irmãos, quem tem uma resposta coerente e direta ao sofrimento se chama cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo, Deus, em seu Filho, se fez carne e sofreu. Sentiu o que nós sentimos. Passou pelo que nós passamos e muito mais. Eu fui traído. Jesus foi traído. Eu fui injustiçado. Jesus foi muito mais. Eu tenho uma dor aqui, pastor, que me arrasta, não sei quanto dia que nasce a minha coluna. Olhe por mim, pastor. Amém, vamos orar. Jesus cura. Mas entenda uma coisa: Jesus sofreu muito mais do que essa tua dor na coluna. Jesus sofreu muito mais do que essa tua dor de cabeça, do que essa tua dor de dente, do que essa tua dor na perna. O sofrimento de Cristo nos traz um Deus presente. Diz assim: olha, eu passei o que vocês passam, eu vim experimentar isso, eu vim passar por isso também. Não é aqueles deuses do Olimpo, totalmente aquém da humanidade, não, que muitas vezes na mitologia grega brincam com os seres humanos, com os sentimentos dos seres humanos. Não, o Deus da Bíblia, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ganha a vida eterna. Mas só que Ele não deu, não foi para ele simplesmente falar com a gente, não. Ele deu para morrer pela gente. Porque você mandar um filho para dar uma aula, você mandar um filho seu para trazer orientação para um bando de pessoas que são mais educadas, né? Você mandar um filho seu para resolver um problema em um determinado lugar, é uma coisa. Mas você mandar um filho seu para morrer por essas pessoas, aí é outra coisa. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então Deus não é indiferente à dor humana, porém Ele participa dessa dor e redime-nos dessa dor, porque Ele toma sobre Ele a tua dor, Ele toma sobre Ele as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quarto lugar, o sofrimento futuro. O sofrimento futuro, irmãos, o sofrimento ainda tem um arroxo maior que está por vir. Quem sabia disso, irmão? Levanta a mão aí, quem sabia disso? Essa hora está chegando, viu, irmão? Um arroxo maior está por vir. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 21. E Jesus revelou isso. Diz assim: porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, se você acha que os sofrimentos que a humanidade já passou, não pense que vai melhorar. Sofrimentos muito maiores virão. E é chamado por Jesus de grande tribulação. Será um período de sofrimento sem precedentes, como nós lemos aqui. Deus levará a sua igreja global da terra. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a igreja já é sofredora. A igreja já é sofredora, irmão. Nós sofremos. Até mesmo sofremos porque somos cristãos. Porque o ímpio, ele sofre por enfermidade, ele sofre por várias coisas, mas ele não sofre porque ele é cristão, porque ele não é. Aliás, o ímpio,
quando ele se nega a ser um cristão, ele se livra de um monte de problemas. Sim ou não? Porém, quando ele se converte e assume, ele arruma um monte de encrenca, começando com a sua família. É ou não é, irmão? Então a gente já sofre. Então nós, irmãos, não participaremos desse sofrimento, porque já sofremos com Cristo até hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 nos revela essa pérola, que diz para aquela igreja conhecida como a igreja fiel: porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Jesus nos arrebatará daqui, meu irmão. Se o teu sofrimento, se a tua tribulação, a tua dor te incomoda, saiba que tem uma muito maior por vir. Porém, saiba também que Jesus nos poupará dela. Ele nos guardará da hora da tribulação, e não nela, mas da hora da tribulação. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, também temos essa outra pérola. Pedro, 2 Pedro 2, 21. É 1 Pedro mesmo, 2, 21. Ixi, a anotação aqui, eu acho que eu errei na anotação. Só um minutinho. 2, 21. Pronto. Vamos ver se eu cheguei aqui. Aqui, 2 é o segundo Pedro mesmo, 2, só que não é o versículo 21, é o versículo 7. Anotei o versículo errado. Diz assim, no 6: e reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Se Deus livrou o justo Jó, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque vivendo entre elas, esse justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas delas, o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que estão sendo castigados. Amém, irmãos? O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos uma pessoa, Ló, que ele estava convivendo na cidade de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Ló, irmãos? Ele passou por aquela tribulação, por aquele perrengue, por aquele sofrimento grande, mortal. Ele participou, ele foi tirado. Notem que a tradução bíblica saberá livrar da provação os piedosos. Essa palavra provação é a mesma tradução da mesma palavra que nós lemos em Apocalipse 3:10, que nos guardará da provação que virá sobre o mundo inteiro. Ambas as passagens falam da mesma provação. E ilustra, Ló é ilustrado para esse momento. Jesus, no Sermão do Monte,
apocalíptico, ele diz que a sua vinda seria como nos dias de Ló. O sofrimento da grande tribulação, irmão, será a advertência final de Deus para a humanidade. Ai, vocês não querem não? Pois eu vou aumentar o sofrimento. Eu vou entregar vocês aos seus próprios prazeres. E eu vou entregar a vocês aquele que vocês estão se sujeitando desde que vocês existem. Quem é aquele que a humanidade se sujeita desde que a humanidade caiu? Quem é, irmãos? Quem sabe? O diabo. Lá em Efésios capítulo 2, 1 ao 3, fala que todos nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo os príncipes deste mundo, as potestades do ar, debaixo, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, a vontade do Satanás. Deus, irmãos, não vai aumentar nada, Ele vai apenas entregar a humanidade ao seu bel prazer, porque até agora Deus segura. Até agora Deus segura, pastor, até agora Deus segura, com tanta coisa errada segura. Se Ele soltar, tu imagina aí. Se você acha que Deus está segurando, e você fica, mas ainda tem tanta coisa ruim, imagine quando Ele soltar. Deus vai soltar, vai entregar a humanidade às suas próprias paixões, e vai entregar a elas aquele, crendo ou não, porque tem aquelas pessoas que não creem no diabo, né? E nem em Deus, crendo ou não, vai ser entregue a Ele, e Ele vai reinar aqui por um período sobre a terra. Por isso que nós chamamos de tempo de grande tribulação, de trevas, de dor, de sofrimento. São as definições dos profetas do Velho Testamento quando eles falam da ira de Deus, da tribulação. Então o sofrimento da grande tribulação será a advertência final para a humanidade. É assim que vocês querem? Pois toma aí quem vocês estão gostando, quem vocês se submetem, pega ele aí para vocês. Aí vão passar, irmãos, aquela frase que a gente usa, o pão que o diabo amassou, esse pão ainda vai ser servido. Isso vai acontecer, irmãos, antes da volta visível de Jesus Cristo em glória, para trazer o seu reino sobre toda a terra. Antes que esse dia chegue, Deus entregará a humanidade ao total sofrimento. A Bíblia diz, são palavras de Jesus, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quinto, o sofrimento eterno. Vocês pensam que acabou o sofrimento? Ainda tem o sofrimento eterno. Deus não nos fez para morrer, amém? A morte é um freio de Deus para a gente parar de pecar. A morte é uma intervenção de Deus para que chegue. E se eu deixar tu vivendo mais tempo, tu vai pecar mais ainda. O homem não foi feito para morrer. Aí Deus faz apenas morrer o corpo. Não tem nenhuma citação nas escrituras de espírito mortal ou alma mortal. A Bíblia tem citação de corpo mortal. Quem morre é o corpo. Então, quando esse corpo um dia for ressurgido, daqueles que não temem a Deus, para onde eles vão? Vão para o sofrimento eterno. Aqueles que temem a Deus vão ser ressurgidos para onde? Para o gozo eterno, para a vida eterna. Mas quem está na sepultura e vai ser ressurgido e não tem Cristo na sua vida, vai ser ressurgido para a vergonha e horror eterno. Porque o juiz é eterno. O juiz da terra estabelece sentenças temporais, porque eles são mortais e temporais. Mas o juiz do céu e da terra, o juiz de todas as coisas, ele é eterno. A sua sentença será eterna. Então, o sofrimento será eterno. E a Bíblia chama de lago de fogo.
A doutrina do fogo eterno ensina que os que rejeitam a graça de Deus enfrentarão o sofrimento eterno no lago de fogo. Você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, você vai encontrar: vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nela havia. A morte e o inferno entregaram também os mortos que neles haviam, e eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Você viu algum morto sendo tirado do paraíso e trazendo para esse julgamento aqui? Você viu alguma pessoa que estava no seio de Abraão ou no paraíso sendo trazido desse lugar para esse julgamento aqui? Não. São pessoas tiradas do inferno, sendo trazidos, ressuscitados para julgamento e sendo lançados no lago de fogo. E dizendo: esta é a segunda morte, porque nós não passaremos por isso. Aquele que crê em Jesus e tem a sua fé firme nele será arrebatado. Ele não passará por isso. E se porventura, nós sabemos que haverá conversões na tribulação, pessoas se converterem na tribulação, o Senhor os ressuscitará para reinar com Ele. Está lá nos versículos do mesmo capítulo 20, nos versículos 4. Só o versículo 4 já explica isso. Então os que estão no verso 11 ao 15 não são cristãos, não são o povo de Deus, são os ímpios de todas as eras. Serão ressuscitados e serão condenados e serão lançados no lago de fogo e padecerão por toda a eternidade. Amados, este sofrimento é apontado por Jesus como fogo eterno. Mateus 25:41, ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Irmãos, não foi preparado para mim, não foi preparado para você, não foi preparado nem para nenhum ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, a pessoa não quer a graça de Deus. Então não existe um terceiro lugar, não existe uma coluna do meio, não existe um compartimento alternativo. Ou você vai pela graça para a eternidade, morar com Deus, ou você vai ser negando essa graça para a condenação e justiça de Deus eterna. Isso ocorre por quê, pastor? Porque as pessoas, elas rejeitam voluntariamente a salvação. Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê? Voluntariamente a salvação foi rejeitada. Então eles receberão o resultado disso. João 3,18 diz o que lá? João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então a condenação não é um ato punitivo e vingativo de Deus. A condenação é resultado da rejeição do ato amoroso e salvador de Deus para nós. A pessoa não quer, rejeita. Então só tem essa outra opção: a condenação eterna.
Então, amados irmãos, essas pessoas serão definitivamente afastadas da presença de Deus. Já estão, não querem saber de Deus, não buscam a Deus, não procuram se voltar para Deus. Aí vocês acham que Deus, lá no fim, vai fazer eles entrar? Irmãos, todas as parábolas de Jesus falando sobre o juízo, estamos falando de quê? De ovelhas sendo separadas de cabras, de joio sendo separado de trigo. A gente vê tudo isso, irmão. E o que acontece com o joio? O que acontece com os bodes? Eles são condenados. Jesus nunca escondeu essa verdade de nós. Nós é que tentamos não falar sobre esse assunto. Está cheio de pastor coach, né, que só sabe falar a palavra para massagear o ego das pessoas e ficam se entretendo isso dentro de muitas igrejas por aí, enquanto que a verdade que tem que ser dita para as pessoas, ela é escondida, ela é omissa de dizer. Em 2 Tessalonicenses 1:9, o apóstolo Paulo, depois você pode ver o 8 e o 7, que também é muito interessante, mas eu vou ler só o 9, que o tempo está se encerrando. Paulo vai dizer o seguinte, ó, 2 Tessalonicenses 1:9, primeira, segunda, diz assim, ó: pois estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Longe. Castigado por quê? Porque negaram Jesus. Porque Jesus era a salvação, eles não quiseram. Jesus é o escudo e eles preferiram encarar de frente. Jesus era o guarda-chuva e eles preferiram ser molhados. Jesus é o antídoto da serpente e eles preferiram morrer envenenados pela serpente, pelo Satanás. Quem está entendendo, irmãos? Então, como resultado do quê? De rejeição voluntária da salvação. Esse sofrimento não é disciplina, diferente do que nós falamos nos pontos anteriores. Esse sofrimento aqui, irmão, do fogo eterno, ele não tem disciplina, não tem ensinamento, ele não tem redenção. Esse sofrimento aqui, irmãos, ele é punitivo e definitivo. Punitivo porque rejeitou? Não. Punitivo porque tinha a solução e não quis. Tinha um remédio e não tomou. Tinha a cura e não quis. Tinha um Salvador, mas rejeitou. Então, conclusão: Deus promete consolo e esperança, irmãos, para mim e para você. Aleluia. Para os que creem em Jesus. Você crê em Jesus, irmão? Deus promete, irmãos, no futuro. Não promete sofrimento. Deus não promete dor. Deus não promete tribulação, grande tribulação, para aqueles que temem ao Senhor. Deus não promete isso. Apesar do sofrimento que nós sofremos atualmente, há uma promessa viva para os que estão nele. A presença constante do Espírito Santo, já aqui na terra. Em João 14, 16, 17, diz: Ele estará convosco para sempre, o Consolador. Uma promessa de consolo ao sofrimento presente, porém também uma esperança gloriosa, que está inscrita lá em Romanos 8, 18. Você pode abrir aí. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Para aquele que crê, irmão, toda dor e sofrimento, ele se transforma em crescimento, em amadurecimento, em evolução, em progresso na vida do cristão. E o sofrimento maior que estava previsto para nós, Jesus tomou lá na cruz. Ele sofreu por nós. Porém, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não abraçam, para aqueles que rejeitam, para aqueles que não creem, para aqueles que não se voltam para o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, vai ter o sofrimento da tribulação, se estiver vivo.
mas mesmo morto não escapará do julgamento final. O sofrimento humano é real, profundo, mas não é sem sentido, nem fora do controle de Deus. Em Cristo, Ele pode ser um instrumento de crescimento e redenção para nós. Mas fora de Cristo, o sofrimento culminará em juízo eterno. A cruz e o lago de fogo revelam dois caminhos: o da graça, que salva, e o da justiça, que condena. Amém? Eu encerro aqui fazendo essa pergunta. A pergunta não é apenas por que sofremos, guarde isso, mas como responder ao sofrimento. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe, nos dê uma semana de muita paz e Ele venha nos direcionar para um aprofundamento no sofrimento, de modo de que nele você possa ter um aprendizado, nele você possa ter um aperfeiçoamento, nele você possa ser consolado. Louvado seja o nome do Senhor.